Fala galera, professor Márcio dando prosseguimento nas nossas aulas de bioestatística. Hoje nós vamos falar de modelos de probabilidade. Com certeza você já viu a aplicação disso por aí, mas hoje você vai aprender como realmente fazer. Então fica comigo, vamos lá que vai ser muito interessante a aula de hoje. Valeu! Bom, então tá, vamos naquela pegada que você já está acostumado. Vou olhar aqui para o lado e a gente vai acompanhar os slides e vamos conversando, né? A aula de hoje é sobre distribuições de probabilidade, que é a continuação da aula da semana passada, que a gente abordou introdução à probabilidade. A gente remontou aquelas coisas lá do ensino médio, de um dado honesto, moeda, lançamento de dados, aquela coisa que a gente também falou um pouquinho dos jogos de azar, e os estudos de probabilidade foram muito assim, questão de loteria, jogos e tal. Só que quando a gente percebe que as coisas vão se repetindo, o que acontece? A gente fala, opa, estou observando um padrão aí. E será que esse padrão ele é matematicamente expresso? Ele pode ser expresso matematicamente falando? Por uma equação? É isso que a gente vai descobrir, isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, vamos ver os tópicos em si. Bom, então aqui olha só o que nós vamos tratar na aula de hoje. Nós vamos ter uma breve introdução, vamos falar dos conceitos fundamentais, e esses englobam variável aleatória, distribuição empírica e distribuição teórica de probabilidade, as variáveis aleatórias e suas distribuições de probabilidade, e população amostra, que a esse ponto não é algo necessariamente novo, você já vem entendendo esse processo ao longo do tempo, mas é muito importante na estatística esse conceito, a gente reforça mais um pouco aqui com um olhar de probabilidade. Legal. E dos modelos em si, já que eu estou com a ideia aqui de quantificar, quando a gente fala modelos, a gente fala uma distribuição de probabilidade, a gente fala de reconhecer um padrão, né? E esse padrão, será que ele é matematicamente expresso? Será que a gente consegue escrever uma equação para isso? Em alguns casos, sim. Em alguns casos bastante úteis para a área de saúde, como modelo de binomial, modelo de Poisson, modelo de Gauss e outros modelos. Mas aqui, para enxugar, a gente vai falar só dos três, que cobre bastante da ementa do nosso curso. Então, bora para a introdução. Quando a gente fala de modelo de probabilidade, e eu meio que dei um spoiler agora mesmo, eu estou falando de uma equação matemática que consegue representar uma função entre a variável aleatória e a sua respectiva probabilidade. Então, uma variável aleatória, já vou falar já, ela tem um valor, né, num domínio da função, e no conjunto imagem eu tenho a respectiva probabilidade. E esses valores são os eventos, né? A gente cria eventos que são combinações de valores de variável aleatória, e a gente chama de evento. Por exemplo, sair um número par, uma face par no lançamento do dado honesto. Então eu tenho 3 possibilidades em 6, aí eu tenho uma respectiva probabilidade que é 50%, né? Então eu tenho um evento e uma respectiva probabilidade. E é isso que a gente vai tratar aqui. A gente vai observar diversos eventos e diversas probabilidades, né? Então são pares ordenados aí, e a gente vai ver, vai conseguir observar um padrão, uma função. E alguns padrões bem clássicos que a gente aprende também na escola, é aquele padrão retinho, né? Que é a equação da reta, y igual a x mais b, quem nunca estudou. Também aí começa a complicar um pouquinho só a parábola, né? Aquela equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, não é? Então estamos tratando de funções. E aqui vai ser a mesma coisa, só que uma probabilidade em função de um determinado valor da variável aleatória. É isso que é um modelo. O nome é pomposo, o nome é, né, legal, mas é simples assim, é uma equação. E nós vamos conhecer equações novas aqui hoje, né? Olha que interessante. Quando a gente não conhece muito de probabilidade, a gente às vezes tem um entendimento equivocado da coisa, como essa tirinha fala, né?
Tá lá a ave e fala para o Caco, que é esse personagem aí, que é um símil, né? Caco, comprei um dado de 20 faces numeradas de 1 a 20. Escolha um número. E aí o Caco escolhe número 13, todo empolgado, né? Dadas as chances do 13 aparecer. Então, o Caco viu a face 12. E ele logo exclama, nossa, quase foi 13, quase acertei, foi por pouco. E aí a ave diz, como assim por pouco, né? As probabilidades de 13 é igual a de qualquer outro número, não entendi a sua lógica. Aí o Caco ainda diz, né? Nossa, que mundo triste. Então é uma brincadeira aqui, contrastando, né, dois personagens. Um que entende a natureza das probabilidades e das variáveis aleatórias, o outro que não entende. Mas o pior desse que não entende as probabilidades, ele não se dá conta disso e acha que aquele que entende as probabilidades é que é um ser limitado, né? Vamos dizer assim. Então, a gente entra num paradigma, tá? Aqui. Então, a probabilidade é muito interessante, eu gosto muito, porque nem tudo é certo ou errado. Existem aquelas nuances, não é? Então, é nessa nuance, é nesse meio tempo, é nessa variabilidade que a estatística ela estuda, que a estatística nos dá condições de entender esse meio de campo aí. Isso é magnífico. Então, hoje nós vamos aprender os modelos. Mas antes disso, eu já citei antes, variável aleatória. O que é variável aleatória? Se a gente pegar uma definição clássica aqui, a gente pode observar que variável aleatória pode ser VA, de variável aleatória, é uma função que associa cada evento do espaço amostral, um número real ou uma série de números. Como cada evento aleatório está relacionado a uma probabilidade de ocorrência, então cada um dos possíveis valores de VA está também associado a uma probabilidade de ocorrência. Então é aquilo que eu falei. Para cada evento existe uma probabilidade desse evento ocorrer. Então a gente faz diversos pares porque são diversos eventos. Então a gente extingue todo esse espaço amostral com todas as possibilidades de evento e cada evento tem as suas respectivas probabilidades. Só que no exemplo da aula anterior, a gente imagina que é tudo igual. Saiu o dado, saía uma face 1 no dado, 1/6, né? No exemplo ali do Caco, 1 sobre 20, porque é o dado de 20 lados, né? 1 sobre 20, sai 13, 1 sobre 20, sai 12, 1 sobre 20, e assim, né, sucessivamente. Quer dizer que é equiprobabilístico, a mesma probabilidade. Não é verdade? Mas, será que toda variável aleatória ela é assim? Só pensar. É tão provável eu selecionar alguém aleatoriamente na rua e a pressão arterial sistólica dela ser 120 milímetros de mercúrio. É tão provável quanto eu selecionar aleatoriamente uma pessoa ter 300 milímetros de mercúrio? É tão quanto? Não, né? Essa última é bem menos provável do que a primeira, 120, né? na sistólica, diastólica 80. Então é o famoso 12 por 8, porque é bastante comum. É a média da população sadia, digamos assim. Então, algo que seja muito discrepante disso, a probabilidade começa a ser bastante inferior. Então a gente percebe que a distribuição de probabilidade ela não é necessariamente equiprobabilística em todos os eventos, em todas as situações. Depende, o famoso depende. A estatística é a ciência do depende também. Então coloca um gráfico aí para você relembrar aquela questão do conjunto, tem o domínio e tem a imagem, você lembra dessa brincadeira toda, né? Então o domínio vai ser o quê? Os valores possíveis da minha variável aleatória e a imagem é a respectiva probabilidade. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu tenho um conjunto finito de eventos para essa variável aleatória, a soma de todas as probabilidades desse evento de juntos, né? Claro, sem interseção, tem que dar quanto? Qual é a soma? O total de probabilidade? 100%. 1. 100% divide dá 1.
Lembrando dos princípios básicos de probabilidade, probabilidade é uma estatística, né, que vai de 0 a 1, tá bom? Então, probabilidade de 200% não dá. De menos 2%, bem pouco. Então, vamos na sequência. Distribuição empírica e distribuição teórica de probabilidade. Empírico é tudo aquilo que você consegue, a informação que você consegue pela sua experiência, pela sua experimentação. É o fato de você ir ao laboratório, você ir a campo, coletar material, coletar informações sobre a sua população baseada numa amostra, claro. E isso, repetidamente, vai inevitavelmente te demonstrar um padrão. E esse padrão você associa com um modelo teórico, com a distribuição teórica. Por que teórico? Porque está expresso matematicamente como uma equação. Só que a gente sabe que a vida não é linear. A vida não é uma ciência exata. Então a gente usa de ciência exata para estimar, para modelar situações da vida real que é completamente discrepante do que aquilo que a matemática prevê. Mas só que a matemática é bastante útil, porque até certo ponto ela prevê. Fica só um pouquinho de variância que não dá para capturar, que é o que a gente fala mesmo do erro aleatório, né? Que a gente vai falar também ao longo dessa aula. Então veja só, imagina que você coletou os seus dados, tá lá as barrinhas, olha só que bacana. Tem as barrinhas que são as frequências, as distribuições de frequências, tá lá um histograma. E você vai, pede para o matemático, ou você usa das suas habilidades de matemática, e vai expressar um modelo que se aproxima daquele shape, daquela sua distribuição. Aí esse modelo seria essa linha, que é um polinômio, né? Aí você estoura a cabeça aí para lembrar dos polinômios. Você tem algumas expressões interessantes de polinômios. Então, atrás eu tenho a observação, os valores observados, né, as frequências observadas, e a linha seria o modelo teórico que tenta explicar essas suas observações. Então você consegue sair do mundo real para colocar em meio a uma equação de probabilidade. E aí, veja só, tem diversas formas de você escrever os fenômenos naturais, os fenômenos que você observa. Tem modelos beta, gama, com Bell, normal, Weibull, log normal. Algum desses modelos aqui, quando a gente quer fazer alguns ajustes, tá? Mas é claro que existem outros modelos também que eu vou falar aqui para você, porque nem sempre a gente tem variáveis contínuas, tá? Como a temperatura. Às vezes a gente tem variáveis discretas, como o número de filhos, número de pessoas doentes, número de pessoas que falecem, né? São quantitativas discretas, nem sempre são quantitativas contínuas, quando nesse exemplo aqui, tá? Outra coisa aqui que nós vamos falar nesses conceitos fundamentais é a questão da população e amostra. O que tem a ver agora? A gente não está falando que tem aquela distribuição empírica e tem os modelos teóricos? Veja bem, se você coletar a amostra de forma enviesada, com problemas, você não vai conseguir ajustar um modelo. Ou pior, vai conseguir ajustar um modelo totalmente equivocado com aquela realidade esperada. E daí você toma decisões equivocadas. Então você tem que tomar cuidado. O processo de amostragem tem que ser muito bem feito. Não adianta só uma quantidade, 2.000, 3.000 pessoas, para explicar o Brasil. Se eu pegar essas 3.000 pessoas e aplicar só questionários aqui em Valadares, vai ser o quê? Expressa a vontade e todo um desejo de uma população somente ali se for pesquisa de opinião, claro, né? Dali da cidade de Governador Valadares e não do Brasil todo, né? Para eu fazer uma amostragem correta, eu tenho que, além de calcular um número adequado de pessoas a se pesquisar, eu tenho que distribuí-las uniformemente
ao longo do nosso país, de dimensões continentais, né? Para que eu tenha uma representatividade interessante. E daí sim poder aplicar com muita confiança um modelo teórico de probabilidade aí, tá? Vamos falar então dos modelos. Quando fala de modelo, a gente lembra de uma passarela, né? A gente lembra aí da Gisele, talvez. Eu coloquei em homenagem a Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. Olha só como é que eu tô entendido, né? Depois ela vai ficar chateada comigo. Não demora, ela vai me mandar um WhatsApp reclamando que eu pronunciei o nome dela errado. Entendeu? Sempre faz isso, né? Então, modelos binomial, modelo Poisson, modelo de Gauss. Então, modelo. Por que eu coloquei ela aí? Só para fazer um xiste? Não. É que eu quero usar esse recurso para você pensar mesmo em modelo. O que é modelo? É um referencial. Você olha para aquela beldade e fala, você menina, né? Quero ser parecida com ela, né? Quero ter aquele shape, aquele corpo bacana, aquela personalidade, aquele jeito de ser. Você se espelha ali nela, né? Então, isso é um modelo. Então, eu tenho um modelo de probabilidade e tenho a minha realidade. E vou buscar. Nossa, a minha realidade, ela parece com o quê? Com que tipo de modelo? Né? Então, é essa que é a ideia que eu quero que vocês entendam. E recordar é viver aqui. Vamos falar de domínio e contradomínio nessa brincadeira aqui. X seria a minha variável aleatória. E essa função y igual a 2 de x seria o quê? A minha função de probabilidade, de distribuição de probabilidade, que vai me dar uma probabilidade aí no contradomínio. Claro que esse exemplo é bem lúdico. As probabilidades elas vão de 0 a 1. Então, esse y aí é só um exemplo de relação, de função mesmo comum que a gente acha aí na internet. A nossa relação vai ser um pouco diferente, porque no contradomínio, ou seja, na imagem, a gente vai ter valores entre 0 e 1, que são valores de probabilidade, tá? Então, uma variável aleatória, tecnicamente falando, ela, por obrigação, a soma de todas as probabilidades possíveis tem que dar 1. Daí a gente fala distribuição de probabilidade. Eu tenho um pacote de balas com 100 balas e eu vou distribuindo entre vocês. Para algum aluno eu dou mais bala, para outro menos bala, ou dou balas iguais, quantidades iguais para todo mundo. Depende. Estou tirando aleatório do pacote, não tenho predileção por ninguém. No caso, é só a título de exemplo, tá? Então, eu distribuir todo o meu pacote, 100% do meu pacote, ao longo de todas as possibilidades, tá? Só que nem tudo, nem tudo é como parece, né? Às vezes a gente tem lá o modelo teórico, né? Brad Pitt e Angelina Jolie, do lado de cá. E do outro eu tenho meus dados de pesquisa. Pode ser que os meus dados se ajustem muito bem a um determinado modelo, como aqui em verdinho, né? Esse rapaz aqui, que é um operário inglês, né? Que está ganhando um dinheirinho aí, bem legal, por ser meio que um sósia aí do Brad Pitt, sabia? E tem essa moça que é muito parecida com a Angelina Jolie também. Então, eu acho que dá para passar. É como se fosse um sósia, então tem um ajuste bem interessante. O erro, as diferenças entre o modelo e os meus dados ali, estão pouquinha, né? Tem pouquinho. Mas pode ser que os meus dados não tenham nada a ver com o meu modelo. Aqui o Birubiru e a Gretchen, né? Mesmo com a margem de erro do Datafolha, tá, gente? Fica totalmente... Não é aplicável, não se ajustam. Os dados ali não está ajustando no modelo legal. O modelo não se adequa àquela sua realidade. Então, você provavelmente vai ter alguns problemas aí de decisão. Tá legal? Então, modelo é um referencial teórico e os dados de pesquisa é aquilo que você coleta e vai tentar mensurar aquilo, descrever matematicamente aquilo. Tá legal? Coloquei essa ilustração só para te ajudar. E os modelos, ele tem diversos, né?
Na verdade, os estatísticos estudam diariamente modelos, as teses de mestrado, doutorado, são novos modelos sendo criados dia a dia. Mas só que alguns ficam mais famosos, né? Tem um modelo uniforme, que é aquele modelo dos exemplos básicos, dado honesto, moeda honesta, todas as probabilidades são iguais. Tem o modelo de Bernoulli, que vamos falar hoje, que uma série de ensaios de Bernoulli é uma distribuição binomial. Tem a hipergeométrica, tem o binomial, tem o geométrica, binomial negativa, Poisson, exponencial, Weibull, chi-square, normal, log normal, students, gama, beta. Então eu tenho diversas distribuições de probabilidade, eu tenho diversos modelos de probabilidade aqui. Mas nós vamos tratar, na aula de hoje, apenas da distribuição binomial, distribuição de Poisson e distribuição normal, meio que no centro ali. A gente vai tratar delas, que são as mais importantes, pelo menos na nossa área de saúde, tá? Então, vamos falar do modelo binomial. Quando a gente fala de binomial, a gente está falando de binômio. Binômio, bi2, então eu tenho duas possibilidades aí. Eu tenho ou o sucesso, a gente chama simplesmente sucesso, ou a gente tem o fracasso. Então, 2, binomial. Só que a gente pode, repetir esse experimento N vezes. Se fosse apenas uma vez, eu teria a distribuição de Bernoulli, não é? Tá aí o Jacob Bernoulli, que não nos deixa mentir, né? E é interessante que o Bernoulli, se você procurar fazer uma pesquisa, é uma família de matemáticos aí, suíços, né? Que, se eu não me engano, né? Depois vai lá, me ajuda, por favor, que, cara, são dezenas deles, uma mesma família, imagina, um monte de cabeção de nerd aí, caramba, é uma coisa impressionante, tá? Mas esse aí, em particular, desenvolveu já no final da vida dele essa equação, que é uma distribuição de probabilidade de Bernoulli para 2 ensaios, né? Aqui é a binomial, porque são vários ensaios de Bernoulli. Você repete isso várias vezes. Então, o que nós temos parâmetros principais aqui? Esse modelo, lembra das equações, vai ser a probabilidade de x, que é uma variável aleatória, x maiúsculo, ser igual ao xzinho, x minúsculo, é combinação de n, x a x, vezes a probabilidade de sucesso, que é p, elevado a x, que é o número de sucessos, inclusive, que é a minha variável aleatória para esse tipo de modelo, tá? É o número de sucessos. Então, o número de sucessos, está lá o domínio, logo abaixo ali, pode ser 0 sucesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até N, que é o meu teto, que é o número de experimentos, né? Em 5 experimentos não tem como eu ter 6 sucessos, só tem 5. Então eu tenho um teto, que é o meu N. Então, P, probabilidade de sucesso, elevado a X, que é o número de sucessos, vezes 1 menos P, elevado ao número de fracassos, que é N menos X. Vocês perceberam o padrão, gente? Vamos lá. Tem o P, que é a probabilidade de sucesso, elevado ao número de sucessos, vezes 1 menos P, que é a probabilidade de fracasso, elevado ao número de fracasso, que é o complementar, N menos X. Então, olha só, N menos X complementa X, 1 menos P complementa P. Numa série de N lançamentos, eu tenho o quê? Eu tenho as combinações. Lembra da análise combinatória, que você se arrepiava todinho na matemática? Vai ser útil aqui também. Tá legal? E é interessante dizer aqui também a questão do valor esperado e variância dessas distribuições. O valor esperado é a nossa média, tá? Entenda dessa forma. Vai ser N vezes P, probabilidade de P. Então, imagina que no lançamento de 10 moedas, o que eu espero de sair, cara, em média, em qualquer que seja 10 lançamentos, se eu fizer 10 lançamentos, se você fizer 10 lançamentos, outra pessoa fizer 10 lançamentos, e assim sucessivamente, na média, vão sair quantas caras? N, 10, vezes P.
Probabilidade de sair caro numa moeda honesta, 0,5. 10 vezes 0,5, 5. Então, na média de diversos experimentos de tamanho 10, né? Vamos lá, 10 lançamentos, eu vou ter em média 5 caras aí. A variância é o N vezes P vezes 1 menos P. Então, no caso, vai ser 10 vezes 0,5 vezes 0,5. Então, 2,5. A variância aí de 2 vezes e meio, tá? Bom, então vamos aqui para um exemplo de distribuição binomial. De forma geral, a taxa de sobrevivência de pessoas acometidas pela Covid-19 no Brasil é cerca de 89%. Considerando 5 indivíduos doentes, qual a probabilidade de mais de 3 sejam curados? Então mais de 3 serve. Ou 4, ou 5. Lembra do ou? Eu tenho que somar as probabilidades. Então, probabilidade x maior que 3 é igual. Probabilidade x igual a 4 mais probabilidade x igual a 5. Então, eu faço essas continhas aqui. Veja só, combinação de 5, 4 a 4, 0,89, que é a probabilidade de sucesso elevada a 4, vezes 0,11 elevado a 1, mais combinação de 5, 5, 5, 0,89 elevado a 5, 0,11 elevado a 0. Então, eu faço isso. Para quem não lembra dessa combinação, o que significa esse C de N x a x, está aí a fórmula. Né? Pode ser expresso também com grande parênteses N x a x aí. E temos lá o N fatorial dividido por K fatorial sobre N menos K fatorial. Esse K aí no nosso exemplo é o x, tá bom? Pode ser x, A, qualquer letra que você quiser chamar. O importante é você entender esse padrão de análise combinatória aqui. Tá legal? Antigamente a gente resolvia isso no braço, cara, na unha, no grafite, sangue, suor e lágrimas. Agora tá tudo tranquilo. Nossa, tá tudo fácil no aplicativo. Final da aula, tô pensando se eu gravo já nessa aula, se eu gravo um vídeo só de como usar o aplicativo e resolvendo problemas. Talvez eu faça um especial só para resolver problemas. Usando o aplicativo você vai ver como que é tranquilo de trabalhar. Eu, inclusive, até já coloquei aí no grupo para a gente baixar o aplicativo, tá? Então, mete bronca aí, que vai ser bem legal. Modelo de Poisson, né? Poisson, do francês quer dizer peixe, né? Então, tá aí o nosso amigo Peixe, né? É sobrenome Peixe, aqui no bom português. Ele criou essa tchutchuquinha aí para nós, né? Também é uma variável aleatória discreta, né? Ambos a gente trabalhou também na economia de sucessos, ali a distribuição é de uma variável aleatória discreta, quantitativa discreta, e aqui também. Só que a diferença, olha só ali no domínio, o x ele pode ser até o infinito. Porque sabe qual o contexto que a gente usa esse modelo de Poisson? Quando a gente quer calcular uma taxa, tem uma taxa, tem um evento que é recorrente ao longo do tempo ou ao longo do espaço. Então, deixa eu te dar um exemplo para você entrar na vibe comigo. Vamos lá. Número de falhas numa repetição de atividade física por hora, né? Ou uma máquina, vamos colocar a máquina que é mais interessante. Você tem uma máquina né? Você vai enchendo ali as vacinas, né? E aí você pode colocar que uma taxa de falha da sua máquina pode ser, ela quebra, né? Ela derruba um frasco a cada 10 mil, um lote de 10 mil. Então eu tenho uma taxa, um erro de 1 para 10 mil. Então é uma taxa aí. Vamos colocar a média de uma oxigenação, né? Ou qualquer parâmetro que você tenha uma razão, uma taxa aí, número de glóbulos brancos por ml, né? Então você tem essa taxa aí. E depois você vai ver que muitos desses parâmetros aqui podem ser aproximados de uma distribuição normal. Tanto Poisson quanto a binomial, ela pode ser aproximada para a distribuição normal.
Porque quando a gente tem números muito grandes, é interessante utilizar a distribuição normal. Mas hoje em dia, com software, com aplicativo, essa coisa para mim de aproximação cai meio que no desuso, porque você trabalha num aplicativo, numa máquina, ele já te dá a probabilidade. Você não precisa fazer nenhum ajuste teórico-matemático para encontrar o mesmo valor, um valor aproximado, quando você pode deixar o valor real, direto, exato. Tá? Mas vamos voltar para cá. Exemplos de taxa. Então, o Poisson está trabalhando aqui como uma variável aleatória de algo que pode acontece num espaço de tempo ou num espaço físico também. Vamos lá, outros exemplos aqui. Número de chamadas telefônicas por hora que uma empresa recebe. Para que isso é útil? Para determinar quantas secretárias que ele vai precisar para atender todo mundo e não perder negócios. Dá para usar também na saúde? Claro que dá. Se você quer estipular o número de atendentes, número de técnicos de enfermagem, número de enfermeiros, você quer montar lá o seu staff. Então você tem que saber o fluxo de pessoas que vão naquele local de saúde, naquele PSF, ESF ou naquele posto de saúde. Então, você tendo essa taxa, essa frequência, você consegue modelar. Tá legal? Entendeu agora a dinâmica aqui do Poisson? Legal. Olha só que fórmula interessante. X esse E é o coeficiente de Euler, tá? Coeficiente de Euler. Se você não lembra, você vai lembrar já já. Então, E elevado a menos lambda. Quem é esse lambda? Esse lambda é a taxa média. Se eu informar para você que, em média, eu tenho entre as 5 pessoas num postinho por dia. Então, esse é o meu lambda, 5. E tem que prestar atenção na taxa, tá? Eu disse 5 por dia. Numa pegadinha, por exemplo, acontece muito em concurso, o avaliador ele pergunta, te dá a taxa em dia, 5 por dia, e te faz uma pergunta em semana. Então você tem que ser inteligente e falar, poxa, se são 5 por dia, em uma semana eu vou ter 7 dias, então por semana essa taxa é o quê? 5 vezes 7, 35, não é isso? Então é 35 por semana. Então essa taxa você pode converter para as respectivas unidades, múltiplos e submúltiplos aí. Toma cuidado e presta bastante atenção, que o resto é suave. Então, continuando. E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a x, tudo isso dividido pelo fatorial de x. Por curiosidade, quiser calcular isso na mão, bastante interessante. Olha esse exemplo. Assumindo que GV conta com 58 leitos de UTI, Covid-19 SUS, e que, em média, surge diariamente 15 casos novos da doença, qual a probabilidade que um certo dia não hajam leitos disponíveis para todos? Então, você tem que raciocinar que, se chegar até 58 pessoas, beleza, coloca lá. Mas se não, isso assim, desconsiderando o tempo, de que, né, é um pouco mais complexo, mas eu tô tipo assim, pensando que entrou num dia, no outro dia já liberou, dá um refresh, tem 58 leitos novamente e tal. Tá bom? Só para facilitar, porque se começar a colocar exatamente como é, o buraco começa a ficar bastante mais embaixo. Só a título de exemplo para você experimentar uma aplicação real dessa técnica. Então, ok. Se chegar mais que 58, não dá, vai ficar gente fora dos leitos. Então, você tem que calcular nessa distribuição de Poisson, probabilidade de chegar a 59 pessoas naquele dia, ou chegar a 60, ou 61, ou 62, ou 63, ou, é infinito. Teoricamente. Porque eu não imagino que dá para chegar a 1 bilhão de pessoas. Não dá. Vai chegar um momento que a probabilidade ela é tão mínima, tão mínima, tão mínima, que tecnicamente igual a zero já, né? Mas, em tese, é infinito isso daqui. Coeficiente de Euler, lembra lá do Euler? Olha aquele número bonito, aquele Ezinho, é o famoso 2,71, 82, 81, 82, 84, 59, 0, 4, 5, 2, 35, 36, 08, 87 e assim por diante. Você acredita em mim?
Então é isso. Esse ezinho é que vai entrar aqui na nossa conta. Beleza? O x é a variável aleatória em si, tá? No caso ali seria o 60, 61, 62, 63, é o nosso x, né? Você vai substituindo. O lambda é a média. Então a gente tem que ver no problema que o quê? 15 novos casos de doença por dia. Então a nossa média é 15. Então o nosso lambda aí vai ser 15. E aí a gente vai fazendo conta, e a gente chega lá, tá? Não estou entrando no detalhe para fazer a continha na mão, porque eu vou cobrar que você faça no software, no aplicativo. Então você tem que entender o problema, interpretar o problema e aí sim fazer a conta. Eu não estou colocando foco na conta em si, porque esse curso não é curso de matemática, não é curso de cálculo, é curso de bioestatística. Eu vou focar naquilo que importa aqui para gente, que é a resolução do problema, é entender um problema da vida real, interpretar, encaixar o modelo adequado e resolvê-lo. Simples assim. Você vai usar computador, você vai usar o R, SPSS, SAS, Stata, whatever. Eu não faço nenhuma diferença para que software que você vai usar. Eu quero que você resolva o problema, tá? O Python, e poderia citar mais um monte, né? Continuando, vamos falar do nosso último e não menos importante modelo, que é o modelo de Gauss, do menino Gauss, que fez... Cara é muito inteligente, muito inteligente. Vou contar uma historinha rapidinha desse Gauss, desse alemão que já emplacou cédulas lá do marco alemão. Está na nota de dinheiro, né? Antes de ser o euro, nota de 10 marcos alemães, ele estava lá estampado. Então, você sabe que para ir para a nota de, né, para a cédula, o cara tem que ser muito importante, não é? Então, esse Gauss, né, tá aí uma foto senhor, mas ele foi conhecido como o príncipe da matemática. Você lembra da sua PA, progressão aritmética? Se eu te falar que o Gauss, ele que desenvolveu a soma de uma progressão aritmética, isso aí na casa dos 7, 8 anos de idade, bem no início da escola, né? Vamos colocar assim. Ele já deduziu. Olha só que história interessante. A professora, sabe, quando está assim, cansada, a professora lá do primário está cansada e fala assim, faz uma soma aí, turminha. Só para ela dar aquela respirada, né? Soma aí de 1 até 100, tá? Isso dá para o menino, né, praticar, tem a questão da motricidade também, a representação numérica, tem a questão da repetição. Então tem uma série de intuitos aí por trás. Mas então a professora lá colocou soma de 1 a 100. E ela falou, poxa, eu vou ganhar aqui uns 10 minutos para eu já montar a próxima atividade para eles e eles vão exercitando, né, e tal. E ela também dá aquela respirada. Ótimo. Só que não demorou 1 minuto e o menino Gauss falou, professora, já consegui. Ela, Gauss, não tem como. De 1 a 100 você já somou? Ele é 5.050. O que é 5.050? É a resposta, professor. Ela não tem como. Como é que você chegou tão rápido nesse raciocínio? Ele falou, olha, professora, eu somei o último número com o primeiro. 100 com 1 deu 101. Aí eu somei o 99 com 2, deu 101. 98 com 3, 101. 97 com 4, 101. E assim por diante, né, professora? Então eu percebi que esse 101, ele se repetia aquele número de vezes sobre 2, na metade, né? E aí eu fiz essa soma. Aí a professora, uau! Então o menino Gal já ganhou o seu primeiro joinha já cedo, né? Então você que sofria na PA, saber que um menino de 8 anos aí desenvolveu a soma da PA, né? A gente se sente um pouquinho, né, fragilizado diante desses gênios, né, da matemática aí. Mas só uma história interessante para a gente falar do Gauss, que é muito importante, é muito útil em diversas áreas do conhecimento, os modelos de Gauss, tá? Gauss também, ele era primo de Galton, eles andavam com a turminha boa, né?
O Galton acompanhou lá o Darwin, né? Então, a turminha é boa, né? Imagina, só cabeção. Então, aí ele desenvolveu essa fórmula. Aí ela já é um pouco penosa, né? Se a gente quisesse fazer na mão, porque é uma distribuição contínua, a gente teria que usar de integral e tal, né? A fórmula é um pouco diferente, olha lá. 1 sobre raiz quadrada de 2π sigma ao quadrado, aquele π que você conhece, vezes o E, olha o coeficiente de Euler de novo, elevado a menos meio, vezes x menos μ dividido por sigma, fecha parênteses, eleva ao quadrado. Uau! Então, o que a gente tem aqui como referência? O x, que é a variável aleatória em si. Tenho lá parâmetros também, que é o μ, que é a média da distribuição, e tem o sigma, que o sigma aí é o desvio padrão, mas tecnicamente a gente tem que descrever a distribuição em termos de variância. Então, o sigma ao quadrado é a variância, tá? Então, tomando μ e sigma ao quadrado, eu tenho lá o valor esperado e a variância, tá? Que inclusive eu esqueci de falar que na distribuição de Poisson, tanto a média, o valor esperado, quanto a variância, todos dois é igual a lambda, né? Que é a média, é bem na cara mesmo, aquele modelo. E aqui na distribuição de Gauss, ela é legal que ela aplica para uma variável aleatória contínua, que vai desde o menos infinito até o infinito. Então, qualquer valor de variável aleatória, né? É bem interessante aqui. Outra coisa que no dia dos softwares não perde um pouco do sentido, mas eu gostaria de citar aqui para vocês, que é uma transformação algébrica aqui de um valor padrão do Euler, do alemão inteiro aqui. É o z igual a x menos μ dividido por sigma. Tá legal? Essa transformação ela é muito útil porque, se você parar para pensar, eu tenho diversas distribuições normais de probabilidade, porque são diversas combinações de médias e variâncias diferentes. Então, eu tenho uma infinidade de tabelas para ser criado. Então, o que acontece aqui? Eu tenho essa transformação que eu posso fazer e daí sempre eu caio na mesma tabela, como se fosse uma normalização de qualquer valor, né? Como se eu estivesse convertendo qualquer moeda estrangeira para o real brasileiro. Eu pego qualquer moeda aqui, menos esse parâmetro dividido pelo outro, e assim eu sigo, tá? Essa transformação você vai encontrar por aí na internet, então acho que é interessante dizer. Mas volto, né, a frisar que em tempos de aplicativo fica tudo mais tranquilo e nós vamos utilizar e vamos resolver problemas reais com os nossos aplicativos, tá? Olha um exemplo aqui. Considerando que a pressão arterial sistólica de uma população apresenta média e variância de 117 milímetros por mercúrio e 166 milímetros por mercúrio ao quadrado, respectivamente. Esqueci de citar, é sempre bom citar, que segue aproximadamente uma distribuição normal. Então, a distribuição normal, ela meio que te dá a deixa, né? Porque não tem como você adivinhar. Tem que vir no exercício, tem que vir no exemplo, aqui até esqueci, me perdoa, que segue, né, que essa variável, no caso aí pressão arterial sistólica, ela segue uma distribuição aproximadamente normal, então ela entrega o ouro para você. Aí você vai falar, legal, é distribuição normal nela. Qual a probabilidade de uma pessoa selecionada aleatoriamente apresente pressão arterial superior a 140 milímetros de mercúrio? Então, no caso, a gente quer descobrir que P de x é maior que 140, que se a gente transformar para a escala Z, a escala lá daqueles números da distribuição normal padrão, eu tenho 140 menos o μ. Quem é o μ? A média, 117 milímetros de mercúrio, dividido por raiz da variância, que é o desvio. Raiz de quanto? 166. Se eu fizer essa continha, eu também acho pelas vias de Z da distribuição normal padrão. Esses são os exemplos, essas são as nossas distribuições, esses são os nossos modelos. E nós vamos consolidar esse conhecimento já no próximo vídeo fazendo alguns exercícios. Mas também vou fazer exercício com vocês
daqueles de probabilidade que eu deixei no grupo lá no Telegram, tá bom? Gente, valeu, conteúdo dado, vamos praticar com a mão na massa, com o aplicativo e valeu! Bom, então, como prometido, né, eu vou resolver aqui no aplicativo essas duas, os exemplos da aula de hoje, tá? E vou fazer uma lista de exercícios com vocês. Então você vai aqui, ó, deixei aqui do lado a sua loja de aplicativos, coloquei aqui do lado aqui a tela, né, do meu celular. Você vai, no meu caso aqui eu uso Android, tá certo? E aí o aplicativo que você vai instalar é Probability Distributions. Esses aqui, né? Tem um f de x aqui, uma função em vermelhinho, e aí você vai instalar esse. Você vai lá no seu aplicativo, né? No seu celular, meu celular tá aqui na mão, tá? Tô só espelhando na tela, então não... Você desculpe se tiver aqui embaçado, tá? Então, vamos lá. Então, no caso, eu já estou instalado aqui, eu vou abrir. Olha lá que interessante, tá? Legal. Então, eu sei que esse problema aqui é um problema de distribuição binomial. Então, eu vou aqui, ó, Select Distribution. Eu vou aqui na binomial. Beleza. E o que ele pede para mim? Ele pede o N, que é o número de tentativas, né? O número de ensaios aqui. P, probabilidade de sucesso. O X é a variável, o valor da variável aleatória que você está interessado. E aqui, olha, a dinâmica aqui interessante. Você pode ter o valor exato, como já de default vem, um valor menor que, ou um valor maior igual que. Então você tem que prestar atenção, como a variável é quantitativa discreta, essa questão de ser maior que e maior ou igual que faz muita diferença em termos de probabilidade, tá? Então vamos lá. N, quem é esse N? O nosso problema aí do lado, considerando 5 indivíduos doentes. Então o meu N é 5. Minha probabilidade, no caso, probabilidade de sucesso de interesse, porque o problema está me perguntando a probabilidade de ser curado, tá? Então toma cuidado, porque informou a probabilidade de sobrevivência, tá? De cura em relação ao Covid. Eu poderia perguntar qual a probabilidade de que mais de 3 viessem a óbito. Então o seu sucesso seria ao contrário, complementar, seria 0,11. Então tem que tomar cuidado, tem que raciocinar direitinho, tá? Legal. Então o meu X, olha lá, o meu X vai ser 3, não é? Vai ser 3? Vamos ver as opções que eu tenho aqui, ó. Eu tenho X igual a X, X menor é igual a X, X maior é igual a X. Opa! Então nesse caso 3 não vai funcionar. Eu tenho que colocar 4, porque é 4 ou 5. Aí o que eu faço? X maior ou igual a X. Ou seja, esse 4 vai entrar aqui na conta. Tá legal? E aí, basta... Opa, coloco o 4 aqui e dou Enter, né? Dou Enter. E aí tá lá a resposta em vermelhinho. É a probabilidade. Tá as barrinhas pintadas aqui, ó, de vermelho, que é aquilo que você está interessado. Então, a resposta desse problema, 0,90349, tá? Nas provas, nos exercícios, eu vou querer todas essas casas decimais, do jeitinho que está aqui, tá legal? Já que a gente vai usar software, é só Ctrl+C, Ctrl+V disso daqui, tá? Do resultado pra gente, tranquilo. E aqui você pode brincar, ó. Se eu quisesse, nesse mesmo experimento, probabilidade de apenas 1 sobreviver, coloco 1 aqui e tenho que tomar cuidado de colocar X igual, exatamente igual. Então, probabilidade de exatamente 1 sobreviver é muito pouco, né? De apenas 1 sobreviver.
Aí a pessoa, lembra lá da tirinha que a gente colocou? A pessoa vai falar, nossa, que ruim, né? É raro uma pessoa sobreviver. Calma, não é isso. A probabilidade de apenas 1 em 5 sobreviverem é muito pequena. Apenas 1. Mas se eu perguntar 1 ou mais, pelo menos 1, então a gente muda aqui a situação. A gente coloca x maior ou igual que x. Olha a probabilidade de pelo menos 1 sobreviver. Tá vendo como é que muda toda a história? A língua portuguesa faz toda a diferença. É daí que os advogados fazem as suas peças. Porque uma coisa é dizer apenas 1. Outra coisa totalmente diferente é pelo menos 1. Tá entendendo a lógica aqui, gente? Eu poderia ser no máximo 3. No máximo 3. Eu coloco 3 aqui, ó. No máximo, então, menor ou igual a 3. Olha lá. No máximo 3. Aí já ser cerca de 10% aí, né? De novo. Isso não quer dizer que é ruim. Você tem que interpretar o contexto, né? No máximo 3. Como eu sei que uma variável aleatória, todas as possibilidades somam 100%, eu sei que o complementar a esse 9,6% é o 4 e o 5. Então, a probabilidade de sobreviver ainda mais gente é maior ainda. Tá legal? Exemplos de binomial. Vamos descer para o exemplo aqui da Poisson. Vamos lá? Assumindo que GV conta com 58 leitos. Tá. Eu identifiquei nesse problema que ele está falando de uma taxa. 15 casos novos da doença diariamente. Então, é 15 casos por dia. Quando eu assumo isso, é uma Poisson. 15 casos por dia, número de mortes por hora, número de bactérias numa placa de Petri por poço, né, de uma placa, ou por uma região de uma placa de Petri. Então, tudo que é taxa num espaço ou tempo é Poisson. Então, eu tenho que vir aqui, Poisson. Pronúncia um pouquinho enjoadinha, né? O francês é interessante, tem que fazer biquinho, né? Poisson. E aqui eu tenho que informar o lambda. Esse lambda, 15 casos. Então vamos lá, 15. Então coloca lá. Só isso? Só o lambda que é o meu parâmetro. E eu quero aqui, no caso, que seja maior que 58, né? Maior que 58. Então vamos lá. Ele tem de novo igual, maior ou igual. Então eu já vou começar aqui com 59, porque o 59 é o maior ou igual ali. Olha lá, maior ou igual a 59. Tá vendo? Vamos ver o resultado? 0. Probabilidade é 0. Nossa, então com essa média é praticamente impossível de que não se atenda, né? Com esse número de leitos. Mas lembra que eu te falei que esse tipo de problema é um pouco mais complexo? Porque eu tenho que combinar. Aí eu vou lançar a mão de probabilidade condicional. Lembra condicional? Eu tenho que calcular a pessoa que chega, quanto tempo em média ela fica no leito e qual o fluxo de leitos que são liberados por dia. Então eu teria que fazer um encontro de duas distribuições de probabilidade. Uma seria o número de leitos livres por dia e a outra seria número de pessoas, casos novos chegando por dia. Então teria que ser uma probabilidade e outra. Mas veja, também seria uma Poisson, né? Número de leitos sendo liberados por dia é uma taxa, né? Se eu tiver uma média de 20 leitos sendo liberados por dia, vamos colocar dessa forma? Então vamos trocar aqui, gente. Então, 20 leitos liberados por dia. Então, se tiver 21 pessoas, já tem problema, eu já não consigo, né, atender todo mundo. Olha o que aconteceu. Viu que mudou?
agora já foi para 8,3%, arredondando aí, 8,3%, a chance de uma pessoa não ser atendida, né? Se a gente considerar essa média, mas aí a gente também tem que combinar a probabilidade vezes probabilidade. Eu tenho que ver a probabilidade de pelo menos 15 leitos serem liberados, né? E probabilidade de, no máximo, 15 pessoas chegarem, né? E aí calcula isso, e o complementar disso aqui vai ser esse revés aí no sistema, tá? Então eu teria que pensar um pouquinho melhor nesse problema. Não é tão simples assim em termos de aplicação, gente. Estou falando o seguinte: Prefeitura Municipal, Sistema de Saúde vai me contratar como consultor. Então, vou analisar outras fontes de variabilidade. Aqui é exemplo didático de sala de aula, considerando que todo dia está liberado 58 leitos. Tá legal? Só para você entrar nessa dinâmica. Ótimo, show de bola. Vamos partir para mais um exemplo. Distribuição de Gauss. Considerando que a probabilidade arterial sistólica tem média 117 e 168. Para lá, Nath. Então vamos lá. Nós vamos escolher distribuição normal. Vem rolando aqui. Cadê? Normal. Você vê aqui que eles já pedem dois parâmetros, ó, Mi e Sigma. O Mi vai ser o 117. O Sigma vai ser o quê? É o desvio, né? Mas só que aqui ele entregou pra gente a variância. Então a gente tem que tirar a raiz quadrada desse 166, né? 12,9. Esse X, vamos lá, ele quer que seja maior que 140. Então 140, né? Eu tenho que maior que X, olha lá. É isso aqui que eu quero, ó. Olha o gráfico, que interessante. Maior que 140. Então, 3,7%. Se eu quisesse menor que 140. Se eu quisesse as duas pontas, né? Eu poderia colocar aqui, ó, um módulo de X, tá? Isso funciona bem na distribuição normal padrão, porque aí eu tenho positivo e negativo, né? Abaixo da média é negativo, acima da média é positivo. Aqui não fez diferença porque todo o espaço aqui, todo o meu domínio é positivo. Então, maior que, tá? Poderia ser menor que ao lado de cá e maior que é o complementar. Tudo bem? E aí eu faço uma série de perguntas. Eu poderia falar qual a probabilidade de estar entre 170 e 140. Aí você tem que fazer aqui, ó, menor que 170, isso aqui, né? Menor que 170, né? E você subtrai do menor que 140. Aí você subtrai desse. Aí a resposta é aquele seu intervalo que você quer calcular. A gente vai ter a oportunidade de fazer diversos exercícios dessa natureza para treinar bastante. Aqui foi só exemplo para a gente finalizar a aula de hoje, tá? Muito obrigado pela paciência, pela audiência e tamo junto. Valeu!